então ao quinto e penúltimo bloco do debate presidencial do Fluminense Futebol Clube. Nesse bloco, os candidatos continuam fazendo perguntas entre si. Quem pergunta agora é o candidato Mauro Carneiro. Candidato, o senhor tem 30 segundos, por gentileza. Júlio, nós no Conselho Deliberativo do Fluminense assistimos, às vezes, a apresentação da parte financeira do clube. E nesses últimos anos está sempre exposto lá a Unimed como uma receita, um recurso vindo de fora. E constata-se que a verdade não é bem essa. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: você acha esse tipo de modelo financeiro, de se colocar uma receita e a receita não entrar nos cofres do clube, você acha que isso deve continuar no Fluminense? Muito obrigado, candidato. Candidato Júlio, o senhor tem 2 minutos e meio. Mauro, esse modelo é completamente equivocado, né? As receitas do patrocinador têm que entrar no clube, nos cofres do clube, né? É absolutamente essencial que isso se faça. Temos que reconhecer, é importante a gente sublinhar isso, que o Fluminense não dá condições hoje a que o patrocinador coloque o recurso, né, nos cofres do Fluminense. Por outro lado, também eu tenho que dizer que o modelo, né, de gestão por fora do clube, não apenas dos recursos do patrocínio, mas também do futebol, é um modelo que não vem dando certo. Na verdade, quem tem o expertise do futebol, quem sabe do futebol, é quem tem, né, o tempo que o Fluminense tem de história. É quem faz futebol desde 1902. Então, do meu ponto de vista, tanto a questão, né, dos recursos do patrocínio, que devem ser por dentro, como a questão da gestão do futebol, estão completamente equivocados. O nosso projeto é modificar isso. Na verdade, o futebol ele precisa ter uma outra abrangência. De novo, eu volto a me referir a Xerém. Xerém precisa ser a joia que o Fluminense tem. E a gente tem que reconhecer a joia e usar a joia, né? Na verdade, nos últimos tempos, nós temos trocado jogadores de Xerém por jogadores, né, de nome, de renome até internacional, mas com pouca serventia, né, com pouca produtividade para o Fluminense. Então, eu acho que esta questão é uma questão absolutamente importante, né, que diferencia campanhas entre candidatos, porque nós realmente achamos que o recurso da Unimed tem que entrar nos cofres do clube, né, e que a autonomia do futebol tem que ser do Fluminense. Muito obrigado, candidato. Candidato Mauro, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Esse modelo nós também estamos totalmente contrários a ele. Esse modelo atual do patrocinador pagar os recursos diretamente, eu acho que tem trazido para o Fluminense uma cogestão dentro da área do departamento de futebol. E isso aí vem a reboque, trazendo N tipos de problema difíceis de resolver dentro do Fluminense. Questões para que se resolva a forma do patrocinador transferir esses seus valores, eu acho que existem N maneiras de fazer isso. A única maneira que eu acho que não pode existir é o patrocinador ter ingerência dentro do futebol, pagando, e com isso vem uma série de outras coisas por trás. Então eu acho que esse modelo que a Unimed está praticando com o Fluminense não é nem bom para ela e muito menos bom para o Fluminense. Muito obrigado, candidato. Candidato Júlio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Acho que nós compartilhamos completamente, eu e Mauro, né, desta questão. Nossa visão é fundamentalmente a mesma. Eu queria, portanto, pedir desculpa e aproveitar o tempo para falar do projeto olímpico da nossa candidatura. Na verdade, o projeto olímpico da nossa candidatura, ele foi formulado pela Confederação Brasileira de Vôlei, que é a excelência hoje do esporte no Brasil. O presidente Ari Graça designou 2 superintendentes da Federação Brasileira de Vôlei, da Confederação Brasileira de Vôlei, para fazer o projeto olímpico, que, na verdade, tem o objetivo de formar atletas de alto desempenho em centros de treinamento semelhantes ao que tem em Saquarema a Confederação Brasileira de Voleibol.
projeto apoiado pelo presidente Carlos Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Muito obrigado, candidato. A última pergunta desse bloco, quem faz é o candidato Júlio Bueno para o candidato Mauro. Mauro, você não acha que para ser presidente do Fluminense tem que ter história profissional? Você votaria em um vice-presidente jurídico que faltou 70% das reuniões em que ele tinha que participar? Você votaria num vice-presidente jurídico que deu abandono de emprego ao Oswaldo de Oliveira e à comissão técnica, causando prejuízo de quase 30 milhões de reais ao Fluminense? Muito obrigado, candidato. Candidato Mauro, o senhor tem 2 minutos e meio para a resposta. Bom, eu não posso dar meu voto porque eu sou candidato, né? Então, eu não posso dar o meu voto. Agora, a questão profissional, eu acho que a gente poderia dividir a questão profissional. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm, fora da instituição profissionalmente, um reconhecimento muito grande. Por exemplo, o próprio atual presidente, que é considerado um dos grandes cardiologistas, mas às vezes, infelizmente, não consegue realizar um bom mandato dentro do clube, né? A vida do clube é uma vida muito particular, de quem convive, de quem frequenta, de quem conhece, né? Agora, uma pessoa que tenha já exercido alguns cargos do clube e tenha, embora possa não ter assim, possa não ser um cardeal fora do clube, mas que tenha uma boa história dentro do clube, eu acho que existe essa relevância interna do clube. Se o presidente fora do Fluminense não tem exercido grandes cargos dentro do clube, mas fora do clube seja uma pessoa também de projeção, eu acho que não, porque não dar uma oportunidade para que ele possa mostrar dentro do clube aquilo que ele é fora do clube. Então, acho que existem essas duas questões, né? Aquele que nunca foi dentro do clube, mas que é externamente, que pode vir mostrar no clube o mesmo potencial, e aqueles que já tiveram grandes oportunidades de mostrar no clube, embora fora do clube, não seja nenhum desembargador, nem nenhum ministro de Estado, mas dentro do clube já exerceu alguns cargos de relevância dentro do clube. Então, essa questão profissional, o ideal seria que a gente tivesse as duas coisas, mas como nem sempre a gente consegue o sucesso absoluto, né? A gente tem uma pessoa de grande expressão externa e, ao mesmo tempo, um grande dirigente comprovado dentro do clube, então conseguir essa pessoa é muito difícil, né? Então, eu acho que a análise tem que ser por aí, né? Dentro e fora do clube. Muito obrigado, candidato. Candidato Júlio Bueno, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu acho que para votar em um candidato, tem 3 questões que são centrais. Primeiro, quem é o candidato e qual a sua história, dentro do clube e fora do clube, conforme falou o Mauro. Segundo, qual o projeto que tem esse candidato? E terceiro, né, se avaliar se o candidato consegue realizar o projeto que ele se propõe. Essas são as variáveis centrais para se votar em alguém. É absolutamente também importante que se avalie o passado, né? Então, eu queria chamar a atenção que o outro candidato, que usualmente falta, né, aos debates, faltou no Conselho Consultivo, né, faltou hoje aqui, depois de combinar mais de um mês na sua presença, esse candidato, ele faltou 70%, eu queria repetir isso, 70% das reuniões como vice-presidente jurídico que teria que ir, das reuniões do Conselho Diretor. Nós temos as atas e podemos provar isso. Esse candidato, ele demitiu, né, Oswaldo de Oliveira, causando um prejuízo para o Fluminense de cerca de 30 milhões de reais. É por isso, Mauro, que se eu não fosse candidato, eu podia votar em você. Nele eu não voto, não. Muito obrigado, candidato. Candidato Mauro Carneiro, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Algumas pessoas, de repente, podem estar achando que nós avançamos tanto em tecnologia, né, que o presidente do clube vai ser um presidente virtual, né, de repente. Então, é bom que as pessoas prestem atenção, porque ainda não chegamos ainda a essa posição. O presidente do clube é um homem que tem que estar disposto lá, ao vivo, lá, para enfrentar as dificuldades dos torcedores, dos sócios, da imprensa, né? Por e-mail não vai resolver os problemas, não.
Então, eu acredito que não comparecer, não ir aos encontros com os outros candidatos, porque aqui ninguém iria fazer mal a ninguém, não tem propósito não comparecer. Como ele é candidato, ele tem que aparecer para dar as ideias dele, dizer o que ele pensa, que nós iríamos ouvi-lo aqui com o maior prazer, sem problema nenhum. Muito obrigado, candidato. Concluímos então o 5º bloco do debate. Voltamos em seguida com o bloco final, quando os candidatos farão as suas considerações finais.